documento. Então, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, pediu um parecer da Procuradoria-Geral da República sobre as explicações enviadas por Jair Bolsonaro ao STF sobre a hospedagem dele, Jair Bolsonaro, na Embaixada da Hungria. Hoje, o ex-presidente afirmou que não tinha receio de ser preso e que, portanto, seria, na visão dele, ilógico pensar numa tentativa de fuga. A alegação foi uma resposta ao questionamento feito pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, a respeito do episódio revelado nesta semana pelo jornal New York Times. Segundo o documento encaminhado pela defesa de Bolsonaro ao STF, não existia temor de que o ex-mandatário fosse detido. Os advogados do ex-presidente alegam que a Polícia Federal já havia cumprido uma série de diligências no dia 8 de fevereiro. Portanto, se houvesse a intenção de prender Bolsonaro, teriam feito na data em questão. Ainda de acordo com a defesa, diante da ausência de preocupação com a prisão preventiva, é ilógico sugerir que a visita à embaixada de um país estrangeiro fosse um pedido de asilo ou uma tentativa de fuga. A própria imposição de recentes medidas cautelares tornava essa suposição altamente improvável e infundada. O documento reforça ainda a tese de que Bolsonaro foi ao local para manter sua agenda de compromissos políticos com líderes de outros países com quem tem alinhamento ideológico. Daniel Ritter, estamos aí diante talvez do primeiro caso espinhoso sem dúvida, mas de grande repercussão para o novo Procurador-Geral da República. O ministro Alexandre de Moraes atribui a ele, ou pede a ele, uma manifestação sobre a explicação que o Bolsonaro deu. Ele, Alexandre de Moraes, por enquanto nada disse sobre a explicação que recebeu. E como o Procurador-Geral da República eu vou usar a juridiquês aqui, o titular penal, né? Ele é o titular da ação penal, o que sair dali vai definir. William, é extremamente importante ver como vai ser o posicionamento de Paulo Gonet, até porque vai ser um dos primeiros pronunciamentos, talvez o mais relevante sobre, certamente não é o primeiro, mas é o mais relevante sobre o caso Jair Bolsonaro, mas principalmente acompanhar o desdobramento no Supremo sob um ponto de vista que não é apenas da análise penal. O Supremo vai ter que, e ministros já têm dito isso reservadamente, vai ter que tomar uma decisão política, porque até agora o que estava se construindo entre as autoridades em Brasília, Supremo, PGR, Polícia Federal, era a construção de um caso muito bem montado, muito bem argumentado e muito bem justificado para subsidiar uma denúncia de Bolsonaro e um julgamento com base em evidências fartas. Agora, talvez isso tenha que ser apressado de fato, porque você teve uma tentativa de escapar da justiça. Dado que Bolsonaro passou 2 noites na Embaixada da Hungria, ele estava em um território inviolável para as leis brasileiras. Agora, a Polícia Federal e parte, pelo menos, da PGR, não se sabe o que pensa Paulo Gonet, advogam mais por uma ampliação das restrições, isso pode envolver, por exemplo, uma tornozeleira eletrônica, do que uma prisão preventiva. Agora, os próximos passos têm que ser muito bem acompanhados. William, eu estava me perguntando aqui o seguinte, né? Não existe vida no se acontecesse isso ou se acontecesse aquilo. Mas vamos imaginar aqui num exercício hipotético, que alguma outra ordem, com o ex-presidente Bolsonaro sendo o alvo dessa ordem de mandato ou de busca e apreensão ou de qualquer que seja uma decisão, como o ex-presidente como alvo e ele dentro da Embaixada da Hungria. Né? Então, ele sairia da embaixada? Quer dizer, a gente ia precisar ver acontecer alguma coisa para entender. Talvez o fato dele ter saído, de não ter acontecido nada, enfraqueça qualquer ação e o Moraes necessite de um parecer da PGR para fundamentar melhor. Porque, assim, o que a história, o que o ato mostra é o que é.
A diferença é que nós não temos nenhuma contraprova, nada aconteceu que pudesse confirmar a estratégia do Bolsonaro. Quer dizer, se ele é alvo da Polícia Federal enquanto ele está lá dentro, ele ia fazer o quê? Mas aí é que tá, Thaís. Talvez a gente não precise nem do C que você está questionando. O espírito ali da coisa de Bolsonaro ter tido o seu passaporte confiscado era impedir uma fuga. Dado que ele passou 2 noites num território que não é estrangeiro, isso é um mito que a gente costuma dizer, a embaixada é um território estrangeiro no país. Não é. Mas ele é um território inviolável pela Convenção de Viena. Dado que Bolsonaro estava num território inviolável, onde as leis brasileiras não eram alcançáveis, ele fugiu da justiça brasileira, pelo menos, por 2 noites. Portanto, ele violou o espírito daquela decisão, que é a mesma do confisco do passaporte. E que já serviu para o Supremo, por exemplo, manter a prisão do ex-deputado Daniel Silveira em 2021, dadas as evidências de que ele buscava asilo político. Eu acho que não precisa nem do sim nessa questão. É muito objetivo em torno do que aconteceu. Bom, Daniel, nós, como jornalistas, podemos nos dedicar a essa arte interpretativa. Decisivo é como que os magistrados vão se dedicar à arte interpretativa. Recentemente aqui conosco, no WW, 2 dias atrás, nós tivemos com um criminalista, o Celso Vilardi, que nos deu essa explicação. Diz assim, há um espaço de interpretação do ponto de vista de quem pede ao investigado explicações e as recebe. E como ele, o magistrado, no caso, é o ministro Alexandre de Moraes, recebe o que a defesa de Bolsonaro lhe entregou. Até aqui, Daniel, pelo que eu ouço com as pessoas que eu converso, desses 2 setores, tanto da Procuradoria-Geral da República, o Ministério Público, quanto do Supremo, parece estar havendo uma integração muito grande, conversas muito próximas entre os vários envolvidos a respeito do que fazer em relação a essa questão da embaixada. E se eu não posso falar de um consenso, eles jamais admitirão que há um consenso, mas as conversas caminham para a seguinte conclusão. Ele passou lá 2 dias, isso é esquisito, mas depois disso não aconteceu mais nada. Então, é melhor esperar uma outra oportunidade do que agora sair a campo para colocá-lo na cadeia direto. Mas será que aí não entra, William, um pouco também de um cálculo político e não apenas da interpretação penal? Cálculo político... Daniel, o cálculo é político. É exatamente esse o ponto. O cálculo é político. Claro, primeiro, não transformar Bolsonaro num mártir, como eu ouvi, não transformá-lo num mártir a partir de, eventualmente, uma prisão preventiva, né? Quer dizer, esse risco de transformá-lo no mártir já está colocado no caso de um julgamento, com todas as provas, eventualmente, que sejam colocadas. No caso de uma prisão preventiva, é um risco muito maior. Mas acho que, segundo, tem um outro cálculo que aí envolve julgamento, envolve qualquer situação, que é o seguinte... sabe, William, que assim, na sede do PL aqui em Brasília, que funciona num andar de um prédio um edifício bastante conhecido da cidade, Valdemar Costa Neto e Jair Bolsonaro ocupavam mais ou menos o mesmo ambiente. Agora eles estão proibidos de se falarem, estão proibidos pela justiça de se falarem. Então, Valdemar Costa Neto alugou uma outra sala em outro andar que é para evitar qualquer cruzamento ali. E o pessoal do PL tem uma convicção de que Jair Bolsonaro, sendo preso, terá resultados muito melhores em 2026 do que com Bolsonaro solto. E supondo que o PL não sofra nenhum tipo de ação por parte do TSE antes das eleições municipais, mas esse é outro capítulo. Eu vejo agora que Cláudio Couto, cientista político, professor da FGV, estamos com a conexão agora assegurada. Cláudio, desde o começo estávamos ansiosamente esperando que você pudesse participar. Já agradeço a sua disposição. Cláudio, boa noite. Boa noite, William. Boa Cláudio, noite. Daniel, Thaís e eu estávamos dedicados àquilo que os jornalistas adoram, que é especular em cima dos fatos. Nem sempre a gente acerta nas especulações, aí a gente apela para a academia. Você. E também não acerta. Mas qual é a sua, digamos, formação de... Qual é o seu eixo de análise?
quando você vê o ministro Alexandre de Moraes, recebe explicações da defesa de Jair Bolsonaro e diz assim, Procurador-Geral da República, manifeste-se. Olha, acho que é uma cautela importante, né, para justamente evitar, primeiro, uma excessiva personalização da condução desse processo na figura do próprio ministro Alexandre de Moraes, né? A gente sabe que o ministro Alexandre de Moraes foi escolhido pelo Bolsonaro e pelo próprio bolsonarismo como talvez o seu inimigo preferencial. Basta a gente pensar no que foram ali os discursos que o Bolsonaro proferiu contra o ministro Alexandre de Moraes naquele primeiro 7 de setembro, né, em 2021, né, tanto em Brasília como depois em São Paulo, quando ele falou que sequer acataria ordens do ministro. Depois, todos aqueles planos ali que circularam em grupos de WhatsApp bolsonaristas, até falando em enforcar o ministro Alexandre de Moraes. Então, ele vai com uma cautela muito grande. A gente viu também o que vazou daquelas falas, né, daquelas conversas que o Cid teve, sabe-se lá com quem, que foram publicados pela Veja, em que ele também ataca muito o Alexandre de Moraes. Ou seja, para evitar ainda mais essa personalização, transferir essa decisão, num primeiro momento, para a Procuradoria-Geral da República, para que ela se manifestando, aí sim o juízo tome uma decisão, me parece uma cautela importante, né? Porque, de qualquer modo, mesmo que haja aí adesão de alguma outra medida cautelar, seja prisão preventiva, seja colocar uma tornozeleira eletrônica no Bolsonaro, eventualmente proibi-lo de comparecer à região ali de Brasília, onde ficam as embaixadas, ou se dirigir a instalações diplomáticas, né, de outros países no Brasil, seja lá o que vier a ser tomado como decisão cautelar depois desse episódio, no mínimo estranhíssimo, né, da presença do Bolsonaro na Embaixada da Hungria, eu acredito que ele vai estar um pouco mais guarnecido. E acho que foi muito bem colocado, né? O Bolsonaro vai virar Marte para os seus seguidores de qualquer maneira, né? Seja preso ao final de um julgamento, seja preso numa prisão preventiva agora para evitar uma fuga, porque ir para a embaixada naquele contexto, né, naqueles dias ali seguintes ao recolhimento do passaporte, me parece que era uma precaução para, no caso de haver uma decretação de prisão preventiva, ele está num terreno seguro, né, e poder eventualmente fazer um pedido de asilo. Cláudio. Nada aconteceu, ele saiu e voltou para a atividade normal. Isso é o que a gente, digamos, o que a gente consegue formular olhando para a postura do Bolsonaro. Agora, há um item central, me parece, na política brasileira hoje, sobretudo diante de todo o contexto em torno de Jair Bolsonaro e da polarização, que é tentar entender qual é a postura política dos órgãos ali implicados. E aí, no caso, nós estamos falando de STF e PGR. Qual é, na sua opinião, a postura que você identifica? Olha, acho que é uma postura de cautela, né? Porque a gente não está lidando com um criminoso qualquer, ou um eventual criminoso qualquer. Estou dizendo isso caso ele venha, claro, a ser sentenciado aí diante de todos aqueles elementos, né, que vêm surgindo nas investigações da Polícia Federal. Estamos falando de um ex-presidente da República, ainda muito popular junto a uma grande parcela da população. Basta ver o número de pessoas que ele reuniu na Paulista no dia 25 de fevereiro e que, consequentemente, requer, para tomar decisões judiciais que vão ter grande impacto político, uma série de cuidados, uma série de cautelas. Então, acho que o Supremo está fazendo aí um cálculo político. E acho que o Supremo precisa fazer cálculos políticos em situações como essas, porque são situações que envolvem questões de ordem política. Não é uma adesão judicial que, digamos, fica ali no campo dos anônimos, aqueles cujo sentenciamento, ou aqueles que, se forem alvo de medidas coercitivas ou de algum tipo de medida cautelar, vai ficar tudo por isso mesmo, vai ficar ali entre os amigos, a família, os conhecidos e nada mais. Não, a gente está falando de uma liderança política muito importante. E aí, consequentemente, se vier a ser tomada uma medida dessas, vai ter muito impacto. Então, ela tem que ser tomada, primeiro, muito legitimada, daí a consulta ao PGR, e segundo, com muita ponderação, sabendo-se que é realmente isso que precisa ser feito. Imagino que seja esse o cálculo que, nesse momento, esteja fazendo o ministro Alexandre de Moraes e até, eventualmente, outros membros do STF. O Daniel me pediu a palavra. Cláudio, Bolsonaro preso fortalece o bolsonarismo ou enfraquece o bolsonarismo? Tem diferença se ele for preso preventivamente ou depois de um julgamento? Ou se colocar uma tornozeleira eletrônica, eu acho que botar a tornozeleira eletrônica já vai ser um fato midiático, assim, no entorno do Bolsonaro muito grande. Cláudio?
Oi, eu não consegui ouvir o que a Thaís falou sobre colocar a tornozeleira eletrônica, que deu uma cortada. Colocar uma tornozeleira eletrônica vai ser o quê? Só para eu poder responder adequadamente. Não, eu adicionei aqui a pergunta do Daniel, não só o fato dele ser preso, mas também se uma medida menor de colocar uma tornozeleira eletrônica nele já vai servir como uma coisa midiática para o bolsonarismo. Eu acredito que sim, mas acho que em menor medida, né? Porque a tornozeleira vai permitir que ele continue circulando por Brasília, pelo país até eventualmente, de forma livre, né? Vai só evitar que ele se aproxime de determinados lugares, no caso, imagino eu, instalações diplomáticas nas quais ele pode pedir algum tipo de asilo, algum tipo de refúgio. Então, eu acho que, na realidade, ele ser preso depois de uma sentença, né, de um julgamento, que não seja só um juiz que decrete essa prisão, que seja uma prisão decorrente ali de uma decisão do colegiado do STF, acho que isso tem um impacto muito diferente de uma medida cautelar, de uma prisão preventiva agora, proferida por um único juiz, ainda mais o juiz que virou o alvo favorito dos bolsonaristas. Então, acho que são situações diferentes. Acho que, nesse momento, tende mais a provocar ruído do que a solucionar os problemas, né? Claro, há um risco de fuga. Não imagino que ele tenha ido à Embaixada da Hungria, senão para ter essa possibilidade se a situação se agravasse para ele naquele momento. Mas eu acho que isso é muito diferente de você tendo aí todo um processo, todo um julgamento, o direito ao contraditório, a defesa, a ponderação de todos os juízes que fazem parte da corte, né, a justificativa dos seus votos. Aí você ter um sentenciamento, e aí, se for o caso, uma prisão, isso é muito diferente de você ter uma prisão preventiva nesse momento, que vai ser vista ali como uma espécie de abuso de autoridade, uma espécie de perseguição, de mais um exemplo da perseguição que se move contra o Bolsonaro no entendimento daqueles que veem a coisa dessa forma, né? Então, eu acho que são situações bastante diferentes. Se fosse o ministro, talvez nesse momento optasse só pela tornozeleira, porque acho que ela inibiria um pouco essas tentativas de se refugiar em certos lugares e, ao mesmo tempo, não gerariam tanto impacto, tanto clamor público quanto uma prisão preventiva. Cláudio, eu vou me despedir de você. Infelizmente, a conexão não nos ajudou hoje, só pudemos ter a sua participação no final desse primeiro bloco. Então, duplamente, meu agradecimento pela sua disposição de fazer parte da nossa roda. Cláudio Couto, cientista político, professor da FGV, e boa noite. Boa noite, William. Boa noite, Thaís. Boa noite, Daniel. Um prazer falar com vocês. Desculpa aí pelos problemas técnicos, mas às vezes a gente não controla isso. É nossa responsabilidade, nós que nos desculpamos, Cláudio.